Olá, amados irmãos e amigos, mais uma vez aqui estamos, diretamente do Facebook, pelo Facebook e pelo Instagram, transmitindo a nossa reflexão de hoje, domingo, e vamos ajustando aqui as coisas enquanto, como sempre, os amados irmãos vão entrando aí, você que faz parte da CPI, ou mesmo que parou por aqui para ouvir algo da parte de Deus, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Estamos felizes, né? Porque vou baixar o som aqui. Domingo. Pronto. E nós vamos acompanhando aquilo que os irmãos vão falando. Amém? Glória a Deus. Eu sou Sandro Máximo, mais uma vez, aí é CPI, Igreja Evangélica Congregacional no Parque Industrial. Somos vinculados às igrejas, à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, cujo pastor-presidente, nesse atual exercício, é o reverendo Ismael Ornilo, a quem mandamos uma saudação. Somos campo missionário da Igreja Evangélica Congregacional do Ligeiro, que é pastoreada, presidida pelo nosso pastor Marcos Barbosa e todo o seu oficialato, a quem nós mandamos também um abraço. Estamos aqui, vou reduzir aqui um pouquinho o som, pronto, na perspectiva de que Deus venha falar aos nossos corações mais uma vez nesse lugar, né, através da instrumentalidade que Ele nos concede, e eu tenho certeza que nós seremos mais uma vez edificados. Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, com saúde, saudosos, com vontade de estar no meio do povo, mais uma vez, no templo. Estamos aguardando isso com bastante ansiedade, esperando que esse mal passe logo, vá embora, e nós possamos estar de volta à nossa normalidade, aos trabalhos, aos cultos, né? Nosso irmão Lucas Taveira já está conosco, nosso diácono Diogo também, nosso irmão Cristiano Andrade, nossa irmã Josélia, minha esposa, né? Também está conosco. No Instagram, nosso querido irmão Antônio Carlos, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus, é sempre um prazer tê-lo conosco. Esposa da nossa amada irmã Elizabeth, nosso irmão Rosio, acredito eu, também está ligado conosco diretamente de Campina Grande, Paraíba. Nós estamos aprendendo, né, a amar bem facinho, como diz o Matuto, né? Com muita facilidade, porque é um povo acolhedor, um povo que sabe receber, e isso alegra o nosso coração. Hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Nossa irmã Marília Máximo, minha filha, acabou de entrar, e estamos juntos mais uma vez, amém? Vamos ouvir um louvor, enquanto os irmãos vão chegando, dos nossos salmos e hinos. É o salmo, ou melhor, é o louvor de número 486, Vigiai e orai. Amém? Eu, como sempre, estou aqui cheio de fios, mas nós estamos providenciando aí para um futuro próximo melhorar essa logística aqui, a logística mesmo de fios e som, de maneira que fique mais apresentável para os irmãos, pois eu acredito que os irmãos mereçam melhor. Amém? Vamos ouvir então na voz do pastor Gilson Soares os salmos e hinos de número 486, Vigiai e orai, em nome de Jesus. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo a nos
Glórias a Deus, meus amados irmãos. Vamos pedindo a Deus a sua intervenção em nosso meio, para que Ele venha de fato falar conosco mais uma vez, através da sua santa palavra. Os irmãos estão chegando, estão se acomodando aí virtualmente, né, falando, cada um na sua casa, mas acredito que com toda a reverência, ouvir da parte de Deus tudo aquilo que já está reservado para que nós possamos ouvir hoje. Amém? Vamos orar. Meu Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu tens sido bom para conosco, Pai. Tu tens nos promovido, Senhor, Tu tens nos sustentado. Tu tens, Senhor, nos mantido vivos, com calma, Senhor, sem pavor no coração, na certeza de que Tu és controlador de todas as coisas. Tu és o mantenedor de tudo que existe, Pai. E nós te louvamos e te bendizemos por causa disso. Nós te louvamos pelo Teu Filho amado Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós e nos conduz durante a nossa peregrinação neste mundo. Nós te louvamos, Senhor, porque mesmo os dias sendo maus, nós conseguimos, Pai amado, encontrar neles contentamento. Nós conseguimos, Senhor, encontrar neles a Tua mão estendida, a Tua voz suave, Senhor, no nosso entendimento, aos nossos corações, nos conduzindo, Pai amado, da maneira que Te agrade. Tu tens, Senhor, nos ensinado, nos capacitado. Tu tens, Senhor, feito com que a nossa vontade se assemelhe à vontade do Teu Filho amado Jesus, para que assim as nossas ações corroborem, Pai amado, com o nosso testemunho de sermos encontrados, Pai amado, à semelhança do Teu Filho. Então, mais uma vez, depois de louvarmos, Senhor, o Teu nome inicialmente, nós pedimos a Tua intervenção, Pai amado, que Tu chegues em nossas vidas, Deus, nas áreas que nós mais precisamos, nas áreas que nós somos mais carentes, Pai amado, para que a Tua mão traga alívio, Senhor, às nossas vidas. Nesse momento, Pai amado, preciso da Tua ajuda, preciso da intervenção do Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, expressar tão somente a Tua vontade e o Teu desejo para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Então, para que nós possamos, sem muita demora, meditarmos na palavra do Senhor nessa noite, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos. Espera que eu fiz uma coisinha aqui que não deu certo. Vou voltar aqui. Um minutinho só, amados. Deixa eu ajeitar aqui o esboço. Romanos, a partir do primeiro versículo, do 1 ao 17, né? Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Os irmãos vão abrindo aí as vossas Bíblias, suas Bíblias, e juntos nós vamos meditar nessa palavra que é tão eficaz, né? Que nos ajuda tanto em nossa caminhada. Veja como é que está o som. Nossa irmã Iranete acabou de entrar. Seja bem-vinda, minha irmã Iranete, em nome de Jesus. Nós estamos meditando na palavra do Senhor, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Será o texto que nós vamos ler e vamos, com paciência, com calma, extraindo desse texto tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de maneira que ao término nós cheguemos à conclusão de que o Senhor falou conosco. Nossa irmã Joana da Silva também entrou, e nossa irmã Jússi Miranda, esposa do nosso amado irmão Romildo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Luquinhas, tomem assento, meu amado, e vamos juntos navegar aqui pela palavra do Senhor, nesse texto tão profundo que é a carta que Paulo escreveu, a epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Meus amados irmãos, a nível de introdução, nós começarmos a ler,
é bom que nós saibamos algumas coisas a respeito dessa carta, dessa epístola que Paulo escreve, né, aos crentes de Roma. Ele escreve essa carta, irmãos, por volta, essa epístola, né, por volta do ano 55, 56 depois de Cristo. Né? O autor é o próprio apóstolo Paulo, né, como é identificado na própria carta, mas ele é escrito, né, Paulo faz uso aí de um amanuense, de um discípulo, de um escriba, de um homem especializado em escrever, chamado Tércio. Você pode encontrar isso no capítulo 16 de Romanos, no versículo 22, onde o Tércio diz: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então Paulo ditou essa carta, como era de seu costume, né? Ele era habituado a assim fazer, e quando fazia, ele dizia que estava escrevendo de próprio punho ali as cartas às igrejas, aos irmãos, que ele tinha endereçado, né? Tinha enviado a carta. Então, Paulo escreve esta epístola, provavelmente de Corinto, né? Na Grécia, e o propósito que Paulo escreve, é sempre bom nós sabermos, irmãos, porque nós lemos os textos, nós temos que identificar qual é a finalidade daquele texto, para que nós possamos aplicá-la com mais veracidade às nossas vidas, para que nós possamos vivenciar isso hoje, entendendo o que o apóstolo queria fazer quando escreveu aquela carta. Nós sabemos que a epístola de Paulo aos Romanos é uma das mais profundas, né, dada ao conteúdo teológico, dada a salvação, aos temas teológicos profundos, dentre os quais a salvação, ou principalmente a salvação. Mas também, além disso, havia o interesse de Paulo de unificar as igrejas, ou os crentes daquela cidade, no caso Roma, que haviam se dividido um pouco em virtude da perseguição do Império Romano em um determinado momento, e quando alguns irmãos que eram gentios voltaram para Roma, encontraram uma certa dificuldade de se enquadrar nas igrejas, que em sua grande maioria eram formadas de pessoas advindas do judaísmo, cristãos novos convertidos vindos do judaísmo. Então também era do interesse de Paulo unificar esse povo, né, que havia aí criado, entre aspas, duas igrejas diferentes. Então nós, dito isso, né, essa rápida introdução acerca desta epístola tão poderosa, considerada uma das mais importantes, se não a mais importante do Novo Testamento, nós vamos ler agora o texto que nós nos referimos no início, que diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como
também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Glórias a Deus, irmãos. E usando esse texto tão profundo, né, onde Paulo inicia com a sua saudação costumeira, eu queria trabalhar sobre a égide do tema, irmãos, ou uma pergunta que nós poderíamos usar como tema para analisarmos esse texto, o que é que faz do Evangelho ser tão poderoso? O que é que faz do Evangelho ser tão poderoso? O que faz essa mensagem ser tão profunda, tão penetrante? Ela tem modificado a vida de tantas pessoas ao longo da história. E esse texto pode jogar luz em nosso entendimento, em nossa compreensão, para que nós possamos usar, aplicar esse conhecimento em nossa vida. E certamente isso vai nos servir de alimento, quando for necessário. Então, como nós estamos habituados, vamos aqui lendo versículo por versículo. Em alguns nós vamos nos demorar mais um pouco, em outros vamos ler sucintamente, até chegarmos no ápice, ou no centro, ou no objetivo principal, que é responder essa pergunta: por que o Evangelho é tão poderoso, ou o que faz dele assim tão importante e poderoso para nós? Amém? Diz assim no versículo 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, irmãos, nós certamente esse capítulo e esses versículos que nós lemos nos traz aí argumento para nós debatermos aí até amanhecer o dia. Mas vamos devagarinho por aqui, porque quem se propõe ao santo ministério tem que ser, antes de tudo, vocacionado por Deus, chamado por Ele. É o que Paulo diz na sua introdução, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Isso me ensina, irmãos, que esse santo ministério, essa vocação que nos é oferecido, porque nós somos chamados, e isso é um dom de Deus para nós, visto que o Evangelho genuíno é algo transformador, e esse chamado para a pregação do Evangelho esse chamado é para a pregação do Evangelho e não para a realização dos nossos projetos pessoais. Nós vivemos tempos difíceis, onde muitas vezes queremos ouvir uma palavra do Senhor e temos que garimpar ou escolher bem, porque senão nós vamos comer um alimento seco, Vamos estar aí andando por pastos que não nos fazem bem, porque aqueles que servem o alimento, aqueles que usufruem ali, da oportunidade de oferecer ao povo a suposta palavra de Deus, muitas vezes o fazem para benefício do seu próprio interesses particulares. E nós aprendemos que o chamado é para servir e não para ser servido. O chamado é para engrandecer o nome do Senhor e não para ser engrandecido. Paulo explica bem isso, e nós entendemos muito bem isso nesse versículo 1. Isso porque o Evangelho se sobressai aos nossos anseios pessoais. A nossa vontade fica em segundo plano diante do Evangelho. Diante da vontade de Deus, a nossa vontade é colocada como sendo secundária. Porque o Evangelho significa renunciar ao eu mundano, terreno, pois nosso foco passa a ser usado por Deus para seus propósitos. Deus vai nos modificando e vai nos revelando, se revelando a nós, e vai nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Então, ser vocacionado por Deus é algo realmente divino, sobrenatural, porque isso implica em renúncia, como foi assim na vida de grandes homens do passado, como foi assim na vida do apóstolo Paulo.
renunciou a Paulo, nós sabemos, né? Ele foi celibatado, né? Não casou, serviu tão somente a obra de Deus, como outros também no passado. Então, Paulo, a partir do verso 2 agora, começa a autenticar a profecia ou essa promessa, já que ele disse no verso 1 que ele foi chamado, separado para o Evangelho de Deus. Que Evangelho é esse? No verso 2 ele diz: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Ele começa agora a evidenciar que promessas são essas, que Evangelho é esse que foi mencionado no passado, né, pelos profetas, registrado na palavra de Deus, e ele diz: o qual antes prometeu. Esta grande novidade que é o Evangelho foi prometido e era esperado, não era nenhuma novidade. Paulo não estava falando de nenhum acontecimento novo, ele estava falando tão somente de uma promessa feita no Antigo Testamento e que se cumpria naquele tempo na pessoa de Jesus. A promessa de salvação que Deus tinha para o seu povo se faz vivo, eficaz, real, na pessoa do próprio Deus encarnado, do Deus visível, que é o seu Filho Jesus Cristo. Que muito embora tenha nascido como todos nós nascemos, foi por obra do Espírito Santo, gerado no ventre de Maria, e assim, sem pecado, ele veio ao mundo. Essa promessa de salvação espiritual e não política, nacional, foi registrada na Bíblia Sagrada. Essa promessa que foi anunciada no passado era uma promessa de libertação, de salvação, não simplesmente nacional, política, como esperavam os judeus, um libertador para livrá-los da opressão do Império Romano, mas era um reino espiritual. E Jesus começou a aplicar o seu ensinamento, o seu conhecimento em cima desse fundamento, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então esse registro nas Sagradas Escrituras valida o anúncio que Paulo inicia. Na sua introdução, Paulo começa a corroborar, ele começa a justificar o que ele vai pronunciar, o que ele vai colocar como objetivos na sua carta, Ele está falando de um evangelho que foi prometido por Deus, e isso está registrado na palavra de Deus. Paulo começa agora então no verso 3 a identificar o objeto dessa promessa, desse evangelho prometido, dessa salvação prometida no Antigo Testamento. E no verso 3 ele diz: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Veja que coisa interessante, irmãos, ele está elucidando o seu chamado ministerial, está trazendo os motivos pelos quais ele foi feito aí apóstolo, para pregar um evangelho, que é o evangelho de Deus, que é na pessoa, centrado na pessoa do seu filho, não na vontade de homens, nem em homem algum, mas no próprio Deus visível, encarnado, Jesus Cristo. E ele fala no 3, e este evangelho fala do seu filho, é acerca de Jesus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Este anúncio tinha nome, era a promessa de Deus real, Jesus Cristo, seu filho unigênito, que vindo de linhagem real, pois isso foi prometido. O Antigo Testamento falava sobre isso, que da linhagem davídica viria o Messias. E nós podemos citar aqui pelo menos 3 textos que eu vou ler para vocês, que falam sobre isso, essa promessa, tanto no Antigo Testamento, na voz do profeta Isaías, quanto no Novo, corroborando com isso que Paulo está falando, que essa novidade, essa promessa de salvação era na pessoa de Jesus. Esse evangelho que tinha que ser anunciado era a história de Jesus, o que ele ensinou, como ele viveu e quais são os seus méritos na cruz do Calvário, que beneficia os eleitos de Deus. Então, Isaías capítulo 9, verso 7 diz assim: do aumento deste princípio e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa firmeza, esta justiça que brotaria mais tarde da descendência do rei Davi.
E João, o apóstolo, no capítulo 7, verso 42, diz: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Ele pergunta, né? E Apocalipse, finalizando esses 3 textos que eu prometi falar, capítulo 5, verso 5, diz: disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então Paulo estava falando de uma coisa que todos tinham ciência no Antigo Testamento e que foi corroborado, né? E que foi ratificado por outros homens de Deus, outros escritores bíblicos no Novo Testamento. Jesus veio da descendência de Davi. E agora veja a sequência, irmãos. Paulo se apresenta, fala do seu chamado, fala sobre o Evangelho de Deus, ele aponta para Cristo como sendo o objetivo principal desse Evangelho, e agora no verso 4 ele identifica a divindade, porque ele acabara de falar, não é? Da identificação humana de Cristo, vindo da descendência de Davi, que todos conheciam, mas agora ele começa a apontar no verso 4 para a divindade de Cristo, do Cristo Deus, pois diz assim o texto: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo apresentou no verso 3, a identificação de Cristo homem, de Cristo humano, vindo de uma descendência humana, de um rei muito querido de Israel, que todos conheciam a sua história, mas agora ele aponta para os céus. Mas agora ele olha para o alto e aponta aí a natureza divina de Cristo. Nós sabemos que as duas naturezas conviviam mutuamente. Jesus não se desfez de nenhuma delas, e ao mesmo tempo ele era Deus e ele era homem, né? Os teólogos chamam isso de união hipostática, naturezas em um só ser. Então Paulo evidencia o poder de Deus em seus propósitos, na pessoa do seu Filho. Ele aponta para a presença poderosa do Espírito Santo, partícipe também do grande plano, do grande projeto da salvação. Ele identifica também nesse versículo a ressurreição como o maior ato de amor, poder e justiça da parte de Deus para com a humanidade. Que coisa linda! Paulo declara a soberania e o senhorio de Cristo sobre tudo e sobre todos. Apenas nesse versículo nós conseguimos enxergar tudo isso, irmãos. O apóstolo Paulo apresentando Jesus Cristo como o objetivo principal do Evangelho. Este Jesus que veio ao mundo através de um ato natural, ato que todos nós participamos, mas que também há uma divindade. Isso tudo para chegar no conceito deste Evangelho, desta mensagem de um homem que também era Deus e que tinha um papel a cumprir, que tinha um projeto a ser executado, e ele não abriu mão desse projeto, Ele seguiu o plano à risca, e a Bíblia nos diz isso. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi qualquer morte, irmãos, foi morte de cruz, a pena capital romana, para homens maus, perversos, que fizeram aí coisas ruins. Jesus Cristo se tornou maldição na cruz, porque a Bíblia também nos diz que maldito aquele que é pendurado no madeiro. E talvez tenha sido isso a maior dor que ele sentiu, na sua vida terrena, em nome de Jesus. Então, no verso 5, Paulo agora começa a falar como obteve esse conhecimento de salvação na pessoa de Cristo. Como ele compreendeu isso? Foi através de seus esforços, foi através da sua lógica, da capacidade humana de raciocinar. Ele diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Paulo recebeu, foi-lhe dado, o seu entendimento foi aberto, ele foi regenerado, assim como nós, para compreendermos a beleza que há em Cristo, para compreendermos o poder que há nesse nome.
né? Para compreendermos o plano poderoso de Deus para nos resgatar das mãos do diabo, para aplacar a ira de Deus que nos era com certeza certeira sem Cristo Jesus, e agora nós podemos contemplar com o coração cheio de esperança um futuro ao lado do Senhor, um futuro com Cristo, porque assim Ele quis, né? Não foi o intelecto de Paulo, não foi nada que ele pudesse oferecer que lhe favoreceu diante desse conceito, né? Desse entendimento, mas foi o próprio Deus. Esse reconhecimento e identificação do cumprimento da promessa de Deus em Cristo só é possível pelo desejo de Deus. Se eu e você hoje, se nós, meu amigo, minha amiga, que porventura esteja passando por aqui e ouvindo até esse momento esta meditação na palavra do Senhor, isso é possível, o entendimento de reconhecer em Cristo nosso Salvador só é possível fielmente, cabalmente, absolutamente através da intervenção divina, pois é por graça. Paulo recebeu o apostolado pela graça de Deus, nenhum mérito seu, ele não merecia absolutamente nada, como também nós não, mas Deus quis assim fazê-lo e o fez apóstolo. Seu chamado foi sobrenatural, assim como o nosso. Se nós, porventura, não gostávamos de Deus, não gostávamos das coisas relacionadas a Deus, ainda pronunciávamos seu nome de maneira superficial e dizíamos ser cristão ali, de maneira tênue, agora tocados por Deus, convidados para esta nova caminhada, somos integralmente convictos de que Ele é soberano, fiel para cumprir com suas promessas, Deus do universo, detentor de todo o poder, merecedor de toda honra, glória e louvor. E agora somos inseridos em meio a um povo que se chama igreja, que é identificada metaforicamente como noiva. E esta noiva tem que estar ataviada, preparada, esperando o Cordeiro, porque esta também é uma promessa que irá cumprir. Jesus virá. Essa intervenção divina no apóstolo o impele à obediência que a fé exige. Que coisa linda! A intervenção de Deus em nós, assim como no apóstolo Paulo, o impulsiona a ser obediente, porque a fé exige isso, a fé pede isso, e ele foi obediente até o seu martírio, irmãos. Assim como Cristo também foi obediente até a morte, assim como muitos irmãos nossos do passado, até a última instância, até a pena capital, até o último momento, até a morte, até serem sacrificados, até terem seu sangue derramado sobre esta terra, na convicção e com a fé de que está fazendo isso, cumprindo, não é, os mandamentos do Senhor e indo diretamente para os seus braços. Agora, vocacionado, não é? Paulo age em representação daquele que faz todas as coisas. Paulo agora é representante, antes era perseguidor, agora ele passou a ser perseguido por causa do evangelho que ele combatia, por causa de Cristo que ele tinha como um reacionário, né? Como um revolucionário, como alguém que precisa, um anarquista, como um líder de uma seita que precisava ser calado em benefício da lei, em benefício da correta, segundo ele, religião que ele tão zelosamente professava. E de perseguidor passa a perseguido, assim como nós. Agora, do mesmo modo que Paulo torna-se um representante de Cristo, nós também somos, uma vez sendo chamados por Deus, confirmando a nossa fé no batismo, partilhando da comunhão com os irmãos na Santa Ceia, somos seus representantes na terra. E todos aqueles que querem a nós têm que identificar e enxergar o nosso Rei. Nós somos súditos do grande e poderoso Rei do universo. Jesus é o nosso Rei, Deus é o nosso Senhor, e este Deus também habita em mim, habita em você, na terceira pessoa da Trindade,
o Espírito Santo. Então, agora vocacionados, irmãos, façamos bom uso dessa vocação, que nós possamos nos capacitar mais, né? Estudando mais, nos empenhando mais. Se você tem, numa linguagem bem cristã, bem evangélica, né? Tem o chamado de Deus para o ministério, não espere para amanhã, comece hoje a sua preparação, comece hoje, né? A sua estrada, que vai fazer com que você chegue aos poucos, subindo degrau por degrau, ao patamar de poder ser identificado como ministro do Senhor e aquele que representa-o na terra. Tem pessoas que dizem que tem chamado, mas nós não vemos uma ação nesse propósito. Tem pessoas que dizem ter o chamado para ser servo do Senhor, servindo no pastorado. E a Bíblia diz que aqueles que assim desejam, boa coisa almejam, não é? Desejam. Mas é necessária capacitação. Então dê os passos necessários para isso, em nome de Jesus. Verso 6. Paulo informa que a salvação é abrangente, irmãos. Veja que isso tudo é a parte introdutória da carta. Veja quão profunda é. Isso aqui dava para seminários, irmãos, para simpósios acerca da salvação e de quão abrangente o Evangelho é. Paulo se identifica como sendo chamado por Deus para a pregação do Evangelho de Deus. O centro do Evangelho de Deus é Cristo, o seu chamado é sobrenatural. O chamado, ele apresenta Cristo, identifica Cristo no seu ministério terreno, como fruto de uma promessa feita no Antigo Testamento, mas também apresenta Jesus como sendo Deus e divino. E agora ele chega no verso 6 e nos fala que a salvação é algo abrangente. Esse Evangelho é abrangente, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Todos aqueles que são eleitos pertencem agora a Deus. Na realidade, em uma visão mais profunda e ampla, todos, desde a eternidade que foram eleitos, já pertencem a Cristo Jesus. Eu pertencia a Cristo Jesus desde a eternidade, esperando tão somente o momento, o tempo da sua graça me envolver, do seu toque, do seu chamado, que é irrecusável, visto que eu sou um pecador, visto que eu sou imperfeito, e o imperfeito não consegue chegar-se àquele que é absolutamente perfeito, sem mancha, sem nódoa, sem pecado, sem fissura, sem erro, na plena palavra, perfeito. Então o imperfeito não se achega ao perfeito, sem que o perfeito assim deseje e queira. E foi isso que aconteceu conosco. Meu amor, deixa eu dar um recado aqui para minha esposa. Não faça isso não, que está saindo o som aqui. Amém, meus amados irmãos. Vamos continuar. Verso 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo dá aí a sua saudação costumeira, enviando essa carta aos romanos, essa igreja que ele nunca esteve presente. Nós não sabemos ao certo como essa igreja se formou. Alguns dizem que lá em Atos capítulo 2, quando a igreja surge, não é? É o dia da formação da igreja, muitas pessoas ali reunidas, muitos romanos, e acredita-se que dali alguém foi e disseminou este evangelho, e ele se tornou robusto, se tornou forte em Roma. E Paulo desejava muito estar com esses irmãos. Nós vamos ver mais na frente, mais ou menos um pouco sobre isso. Então ele dá sua saudação. Eu falei que em alguns versículos nós íamos ser bem singelos, falando bem rapidamente. E no verso 8 ele diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Que coisa linda e maravilhosa, não é, irmãos? O que trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo, e agora me veio à memória aqui que tantos apóstolos têm surgido hoje, né, irmãos? Tantos enviados que nunca foram surgindo nos dias de hoje. E eu vi aqui um parênteses à parte, irmãos,
para nós termos cuidado com relação a isso. Um anúncio de uma faculdade teológica, online até, à distância, né? Que você escolhe o que você quer. Eu quero ser bispo. Não, eu quero ser apóstolo. Não, eu quero ser patriarca. Pastor, eu acho que é o primeiro degrau da escala. Eu digo, Jesus amado, e tem gente que vai atrás disso, irmãos. Tem gente que acredita nessas coisas. O nosso chamado é para sermos servos, irmãos. Deixa eu botar esse fio para trás aqui. Sermos servos. O pastorado, irmãos, o primeiro conceito que nós temos que aprender é o de servir. É o de servir. O título de pastor não traz ostentação nenhuma, não traz holofote nenhum, nem melhora a nossa situação diante de todos. Pelo contrário, só aumenta a nossa responsabilidade diante do povo, diante de Deus, diante dessa grande, numerosa nuvem de testemunhas que temos ao nosso redor. Então sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos, e não queiramos ser altivos, grandes aos olhos dos homens nesta terra. Então a alegria de Paulo baseava-se tão somente na confirmação da fé daquela igreja, ou daqueles irmãos, que eles estavam exercendo, que trazia alegria para o apóstolo. E eu imagino, irmãos, a alegria de Paulo, porque isso traz alegria ao coração de qualquer líder religioso, de qualquer pastor, Traz alegria em saber que suas ovelhas, seus irmãos, estão progredindo na fé e não regredindo, e não estagnados, estáticos, inertes, melhor seria a palavra, mas caminhando, crescendo, progredindo. Isso traz alegria ao coração daquele que teme ao Senhor. E no verso 9: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo ainda não conhecia pessoalmente os irmãos, mas a fé daqueles irmãos os precediam, vinha antes. Como é bom quando nós chegamos num lugar que ninguém nos conhece, mas já ouviram falar de nós, e ouviram falar coisas boas, e ouviram falar coisas que enaltecem o nome de Deus, porque as coisas boas ditas a nosso respeito não falam de nós, mas apontam para Jesus. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de oração, é um homem temente, é uma mulher temente, é um homem sincero, é uma mulher de palavra. Coisas que enaltecem o nome do Senhor. É um homem que lê Bíblia, é uma mulher que lê Bíblia, é um jovem que lê Bíblia, que se interessa pelas coisas do Senhor, não perde um culto, está presente, é obediente, nunca deu trabalho ao seu pastor. Como é bom quando essas coisas vão à nossa frente, nos representando. E quando isso acontece, toda a honra e toda a glória são dadas a Deus, que é quem nos move na sua própria direção, nos chama para si e nos encaminha neste mundo de maneira que seu nome seja glorificado. Verso 10: pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo estava desejando iniciar sua 4ª viagem missionária, irmãos. Ele queria ir para a Europa, e para isso ele queria passar por Roma, conhecer os irmãos, e quem sabe ali receber donativos, se fortalecer, se robustecer, de tudo aquilo que é necessário para ele continuar a viagem. Então ele ansiava em conhecer aquela igreja, ele desejava conhecer, ele estava impulsionado por Deus também para ir para aquele lugar. Paulo esperava visitar e conhecer pessoalmente os irmãos de Roma, mas os desígnios de Deus são diferentes dos nossos, irmãos. E Paulo conheceu aquela igreja, mas em uma situação que tempos depois o levaria ao martírio, E tudo começa
com uma predição lá em Atos, capítulo 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do verso 8 ao 14, onde Paulo está na casa ali de Filipe, o evangelista, que possuía lá, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam, e Ágabo, profeta do Senhor, chegou naquele lugar também, e faz algo lá, irmãos, muito interessante, que eu só imagino uma cena pentecostal. Eu só imagino uma cena de um mover de Deus tão grandioso, me entenda, me compreenda quando eu falo pentecostal, porque dificilmente nós veríamos isso, né, em uma igreja mais tradicional, um mover desse. Talvez alguém fizesse isso, fosse ridicularizado, mas ele fez sim. Veja, eu vou ler o versículo exato. E demorando-se ali por muitos dias na casa de Filipe, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, que deveria estar posta em algum lugar, não é? A parte de tecido, acredito eu, que ele se envolvia, amarrava na sua cintura para facilitar, né, a caminhada com as suas vestes, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse. Então ele pegou a cinta que é de tecido, amarrou as mãos e os pés, o cinto ou algum outro, talvez pudesse ser de couro, agora não me recordo muito bem se era tecido ou se era couro. Sei que era algo maleável, que fez com que ele amarrasse os seus próprios pés e mãos e pronunciasse isso. Ele disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então esse Ágabo, profeta, proferiu aí uma mensagem de tristeza, de perseguição, de dor sobre o apóstolo Paulo, e os irmãos ficaram atônitos, e foram apelar para ele, para que ele não fosse, não é, mais para Jerusalém. Mas não foi suficiente, irmãos, porque Paulo responde no verso 13 do capítulo 21 de Atos: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, para ser preso, amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E ele vai, e isso de fato acontece. Ele é preso, ele é açoitado, e mais na frente ele é colocado diante dos líderes do rei Agripa e tudo mais, e ele apela para César. A Bíblia não fala quando exatamente Paulo morreu, dá sugestões, mas nós sabemos que depois disso Paulo vai a Roma e lá não volta mais. Fica algum tempo preso, domiciliarmente, se não me engano 2 anos, até o seu martírio. Então Paulo queria visitar os irmãos de Roma em outras circunstâncias, mas outras circunstâncias o levou, né? As circunstâncias o levou a sofrer e a padecer. Conhecer os irmãos de Roma de uma maneira que ele talvez não quisesse, porque os desígnios do Senhor são diferentes dos nossos, e a vontade do Senhor muitas vezes nos leva a vivenciar situações que nós não queremos, que ninguém quer, mas Paulo assim fez, e ele estava pronto, preparado, palavras dele, para sofrer pelo Evangelho. E isso é tremendo, irmãos. Nós temos que estar preparados espiritualmente para enfrentarmos perseguições. O mundo se prepara para isso, né? De vez em quando se produzem tantas coisas, irmãos, que só apontam para a segunda vinda de Cristo e definitiva, né? São leis sem fundamento, proibições que só apontam para isso. Mas vamos lá, no verso 11: porque desejo ver-vos, Paulo diz, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. O conforto em Cristo Jesus é suficiente para o crente viver. O conforto que Cristo nos dá é espiritual, não é o conforto que nós imaginamos ter e ser terreno. É um conforto espiritual que aquece a alma, que traz paz, que nos faz dormir tranquilos. É este conforto que as coisas de Deus traz para nós.
O verso 12: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. O cristianismo é comunhão, irmãos, é união, é o estar junto, é uma comunidade. Nós não conseguimos viver o cristianismo puro e bíblico em bolhas, em redutos, em nichos. O cristianismo foi pregado para que nós possamos praticá-lo para com o próximo. O cristianismo é praticado, é uma doação, e essa doação é uma via de mão dupla, não é? Você se doa e alguém se doa por você, e assim os dois são consolados, como nós lemos aqui no versículo, nessa fé mútua, na mesma crença, todos remando para o mesmo lado, todos puxando para o mesmo lado, seguindo em a mesma direção, tendo um só pastor como líder, como alguém que deve ser seguido. O cristianismo é isso. E no 13: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo continua insistindo no interesse de ver os irmãos, de participar da comunhão, do convívio, né, daquela igreja. No verso 14: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. A abrangência do evangelho alcança os eleitos sem acepção. Dentro do corpo de Cristo há representantes de todas as classes, grupos, cores, nações, línguas, povos. Deus não faz acepção quanto à sua salvação. Ele tem chamado pessoas de todos os recônditos deste mundo, e isso é lindo, porque isso também nos envolve, né? Nos alcançou também. No 15: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Irmãos, Paulo respirava Cristo, ele não perdia oportunidades. Quando estava preso, ele pregou para a guarda romana, que ali fazia a sua proteção, né? O guardava, o mantendo cativo. Ele não perdia tempo, não perdia oportunidade. Ele desejava falar desse amor que o encontrou, e isso era a razão da sua existência. E nós temos que ter isso como exemplo. Se Cristo verdadeiramente me encontrou, me chamou, me amou, e agora eu o amo, como eu tenho me comportado diante de tão grande responsabilidade que é anunciar este amor, que é viver este amor, muito mais do que ter simplesmente conhecimento dele. Como as pessoas têm visto este amor em nós. O nome doce e suave de Cristo está presente nas minhas conversas, no meu dia a dia, seja com quem for. Será que eu tenho sido um instrumento, um vaso escolhido para pregar Jesus, para pregar o evangelho de Deus? Porque nós nos enquadramos muito bem aqui também na vida de Paulo, em alguns aspectos. Deus nos chamou, Deus também o chamou, foi sobrenatural, o nosso também foi sobrenatural. Nós pregamos o mesmo evangelho, falamos da mesma pessoa. Talvez o que mude aqui seja a intensidade, seja o grau de intimidade, seja o desejo, a compreensão verdadeira do que é o evangelho. E nós estamos caminhando para compreendermos melhor o que faz desse evangelho, desta mensagem, algo tão poderoso na vida dos homens. Tem um filme já antigo, não muito, mais antigo aí, acho que todos já assistiram, O Livro de Eli, né? Com Denzel Washington. E ele fala de um homem que no primeiro momento nós não sabemos, mas depois se descobre que é cego. E o livro que ele tanto protege e tem decorado é a Bíblia. E uma pessoa lá, que é o vilão da história, quer o livro, porque segundo ele, este livro tem a capacidade de manipular as pessoas, tem poder para ser exercido sobre outras pessoas.
E há quem hoje encare isso como verdade. Veja o Evangelho como sendo algo tão somente para manipular as massas. O filósofo já disse aí, né? Que o Evangelho é o ópio do mundo. E quantas filosofias e ideologias não têm se levantado contra a palavra de Deus, contra o Evangelho, mas tem como uma pena sendo arremessada contra um rochedo. Mal nenhum faz, né? Não agride, porque o Evangelho é divino e é o Deus Todo-Poderoso que o mantém como ele de fato é. Então Paulo respirava Cristo, desejava falar desse amor, porque esse amor estava pleno dentro dele. Isso me faz refletir que eu devo pregar mais Jesus, que eu devo falar mais de Jesus, que eu devo ser mais fiel a Jesus, que eu devo pedir perdão mais a Jesus, que eu devo orar mais a Jesus, para que Ele me inunde dele e me use dentro das minhas capacidades como instrumento para enaltecimento do seu nome. Estamos agora indo para os 2 últimos versículos. Estou tentando fazer ao máximo, irmãos, de maneira com que as lives, tanto no Instagram quanto no Facebook, terminem no mesmo tempo, visto que no Instagram há um limite, no history, né? Aqui nos históricos, não sei nem se o nome é esse, que limita, né, o tempo de exposição do vídeo. Então vou tentar ser o mais breve possível para terminar os 2 em conjunto. Se por acaso o Instagram terminar primeiro, me perdoem, aí você acompanha depois ou no próprio Facebook ou no canal Salus, S-A-L-U-S. Vamos lá, irmãos. Verso 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmãos. Está aqui o versículo que vai se encaixar com o próximo versículo, que vai trazer a nosso entendimento, a compreensão deste poder que há no Evangelho, e o que faz com que este Evangelho seja, como eu falei, acabou de acabar, essa redundância, o Instagram. Então você continua aqui no Facebook ou no Salus, amém? Então vamos para o verso 16, irmãos, que nós acabamos de ler. A fé que é dom de Deus nos faz convictos soldados de um exército grandioso. A vergonha é presente em quem não ouve conversão verdadeira. Se vergonhar de quê, irmãos? Se Cristo enfrentou a cruz, se Cristo enfrentou os cravos, enfrentou a lança, enfrentou a coroa de espinhos, enfrentou o escárnio, as bofetadas, os grandes da época, os religiosos da época, os poderosos do seu tempo, nós vamos nos vergonhar de quê? Deus, muito pelo contrário, nos dá ousadia para anunciarmos, para pregarmos, para falarmos em alto e bom som, de maneira coerente, de maneira inteligente, de maneira até lógica, em determinados aspectos, não é? Usando o tempo e a situação a nosso favor, sem loucura, sem meninice, pregando este Evangelho de salvação a todos quantos estão ao nosso redor. A vergonha está presente em quem realmente não houve conversão verdadeira, é tímido, ali ainda não experimentou. Talvez nos primeiros dias da caminhada você até seja assim, mas eu tenho certeza absoluta que no decorrer do tempo, no se alimentar desta palavra, você vai ficando como uma criança recém-nascida e alimentada, e cresce e se fortalece. Você vai se fortalecendo e andando mais rápido, e pregando e falando com ousadia deste Evangelho que nós tanto amamos. O Evangelho é tão poderoso que tem modificado a vida dos homens ao longo da história. O poder, nós vamos chegar mais ou menos aí na minha compreensão, no meu entendimento, o que a Bíblia me ajuda a pensar sobre. Que poder é esse? Jesus, veja isso como é interessante, chamou inicialmente 12 homens, irmãos,
para serem seus discípulos. 12 homens comuns, como eu e você. E talvez, eu não sei se você já teve a curiosidade em saber quais eram as profissões dos homens a quem Jesus chamou. Desses homens comuns. Alguns até iletrados, brutos, não é? Porque a sociedade, não é? A falta de recursos, ou seja lá o que for, o fez assim. Simão, chamado Pedro, era pescador, impulsivo. Jesus trabalhou nele durante muito tempo, até o ponto dele, lá em Atos dos Apóstolos, depois de ser revestido pelo Espírito Santo, fazer um discurso tremendo, e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. André, irmão de Pedro, pescador. João, irmão menor de Tiago, chamado João, irmão de Tiago, autor do Evangelho. Era discípulo de João Batista, provavelmente também pescador. Felipe, não se tem nenhuma informação certa sobre sua profissão. Tiago, maior, como eu falei, pescador. Bartolomeu, nenhuma informação, ele era de Caná. Tomé, nenhuma informação sobre a sua profissão também. Mateus ou Levi, ele era o evangelista, evidentemente, ele era cobrador de impostos, era publicano. Tiago menor ou Tiago de Alfeu, nenhuma informação sobre sua profissão. Judas Tadeu, nenhuma informação sobre sua profissão. Simão cananeu era zelota, né? O zelote, conhecido como zelote. Ele lutava, isso não é uma profissão, mas fazia parte de um grupo que lutava contra o Império Romano. Queriam lá fazer uma revolução, né? Lutando contra o domínio do Império Romano sobre o seu povo. Tinha também Simão cananeu, ou melhor, Judas Tadeu e Simão cananeu, que é o zelota. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus, que apesar de ser o tesoureiro do grupo, ele também não tinha nenhuma profissão. Homens comuns, de profissão comum àquela época, visto que uma das obtenções, né, de renda, de alimento mais comum da humanidade é a pesca, é o ser pescador. Eram homens profissionais nessa área, e que estes deixaram suas profissões. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fabricava tendas, e quando o negócio apertava, ele ia construir alguma para não ser pesado para os irmãos. Ele ia vender o fruto do seu trabalho. Então, pessoas comuns como eu e você. Deus não chamou ninguém assim, poderoso na terra, capacitado, grandioso, para ser seu discípulo. Ele chamou pessoas simples, comuns. E isso nos encoraja a nos apresentarmos diante dele com o desejo de trabalhar na sua seara. Afinal de contas, são poucos os ceifeiros. A seara é grande. Coloquemos-nos à disposição de Deus para pregar este evangelho que é poderoso. E o verso 17, irmãos, depois nós vamos juntar os dois e chegar à conclusão por quê, ou o que é que faz desse evangelho tão poderoso na vida dos homens. No verso 17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Citando aí Abacuque. Paulo cita Abacuque. Então, o que faz do evangelho uma mensagem tão poderosa? Juntando o verso 16 com esse 17, nós podemos inferir que não é a capacidade intelectual de quem o anuncia, não é a oratória, nem a eloquência, seu jeito de falar bonito, que faz do evangelho poderoso. Não é o poder aquisitivo da pessoa que se propõe a pregar o evangelho, não é quanto ele tem em dinheiro, posses, ou seja lá o que for que lhe torne grande ou poderoso, não é a sua classe social, não é a cor da sua pele que faz desse anunciante do evangelho alguém, não é o prêmio ou recompensa oferecida humanamente falando que faz da mensagem do evangelho poderosa, capaz de arregimentar multidões, não é
a promessa de cessação de problemas, que alguns pregam por aí, que se você for crente, seus problemas vão acabar. Não é isso que faz do Evangelho o que ele de fato é, transformador. Não é nada produzido pelo homem em todos os aspectos que faz do Evangelho esta mensagem cortante, que joga o homem contra a parede, que revela os seus pecados, a sua pequenez, a sua insignificância, a sua independência, ou melhor, a sua dependência de Deus. Aleluia. O Evangelho produz em nós a vontade de Deus. Esse é um dos motivos porque o Evangelho é poderoso, porque ela produz em nós a vontade de Deus, e ela é boa, perfeita e agradável, conforme diz Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, e ela é revelada em nós através do seu Evangelho. E isso faz com que, é um dos motivos que faz com que este Evangelho transforme vidas, porque ela revela, essa mensagem revela, ela revela a vontade de Deus para nós. Revela também o seu amor para conosco. Este Evangelho revela o amor de Deus para conosco, porque João 3, capítulo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho também revela o amor de Deus para nós. E além de revelar este amor para nós, o Evangelho também prova o amor de Deus por nós. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que este Evangelho é poderoso, é por isso que este Evangelho é a rede que os pescadores lançam ao mar da vida e trazem para a terra firme, para o terreno sólido, todos quantos Deus quer, todos quantos Deus amou na eternidade para serem seus filhos, foram feitos seus filhos na eternidade. E assim, através desse Evangelho que transforma, que molda o ser humano à imagem do seu Filho, Deus tem causado impacto na vida dos homens através dessa mensagem poderosa do Evangelho, que revela o seu amor, que revela a sua vontade, e que este amor é provado. É por isso, irmãos, isenta o homem de qualquer contribuição. O Evangelho de Deus genuíno isenta o homem de qualquer contribuição em termos de salvação. Nós só o anunciamos, coisas que os anjos quiseram fazer e não podem. Nós anunciamos o Evangelho, e Deus faz conforme lhe apraz, através do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então louve a Deus, porque este Evangelho nos alcançou. Nós compreendemos qual era a vontade de Deus para nós através dele. O seu amor se apresenta diante de nós na pessoa do seu Filho. Este amor é provado no seu Filho, quando este morreu por nós na cruz do Calvário. Não precisamos de mais nada. Não nos falta mais nada. Já temos tudo. Temos tudo o que é necessário para sermos felizes. Deus já promoveu isso para nós. Não existe vitória maior a ser almejada ou alcançada, porque ela já foi nos dada e oferecida. Ela já foi concretizada, real, na cruz do Calvário. Ali nós obtivemos a maior vitória que um ser humano um dia poderia imaginar ter: acesso a Deus, livrando-se da ira do próprio Deus, sendo entregue a um Deus misericordioso, experimentando a sua graça, a sua benevolência, a sua compaixão. Isso faz de mim e você crentes, e cada vez mais desejosos em fazer algo de bom para o Senhor. Sermos, ou pelo menos tentarmos sinceramente sermos fiéis a Ele, já que, apesar de servirmos a um Deus tremendo e fiel,
nós não somos. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Tanto tempo afastado do convívio dos irmãos, do convívio da igreja, né? Do tempo, de estarmos juntos. É isso que nos faz igreja, é isso que nos faz noiva, estar juntos. Não sei como é que está o seu coração. Se está fervoroso, se você está desejoso de voltar a estar junto, mas de uma maneira diferente agora, com maior intensidade, com maior responsabilidade, com maior zelo, não trocando as coisas do Senhor por qualquer coisa, se afastando por qualquer motivo, encontrando no mundo algo que substitua as coisas de Deus, que nos é oferecida quando estamos reunidos no templo. Espero que você esteja com saudade. E uma vez perguntaram a uma criança que tinha perdido a mãe o que era saudade, e ela responde: saudade é vontade de ver de novo. Vontade de ver de novo. Nós estamos com saudade de sentir novamente o calor um do outro, porque assim, irmãos, a essa distância toda, isso não é cristianismo. Isso é a forma que nós encontramos de dar manutenção ao termos alimento, para termos alimento sadio. É como se estivéssemos num cativeiro, e quando retornarmos à nossa rotina, agora mais intensa e mais amorosa e mais fervorosa, vamos estar como os que sonham. Aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor, Deus Santo de Israel, Deus que tem nos feito promessas e que tem cumprido-as uma a uma, Deus que não nos abandona, Deus que é fiel e está conosco todos os dias. Ah, como eu queria e desejo, como eu quero e desejo, que este sentimento que agora inunda meu coração encontre o seu coração, para que nós, na mesma fé, possamos expressar o que estamos sentindo através das lágrimas, confiante em Deus de que Ele é poderoso para realizar ainda milagres em nossas vidas, realizar sonhos que estão guardados, engavetados, arquivados, sonhos que talvez nós nem lembramos mais. O Deus hoje tira da gaveta os sonhos. O Deus hoje coloca em nosso coração humildade, perseverança, compreensão, discernimento, sabedoria, para que nós possamos ser úteis e não inúteis, para que sejamos vasos de honra e não de desonra, para que nós venhamos a enaltecer o nome do Senhor através de nossas vidas, vidas passageiras aqui, mas eternas em Deus. O tempo passa com uma rapidez estonteante, irmãos. O tempo não para, o tempo corre, e ele cobra o seu preço. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, o que você pode fazer hoje. Sejamos fiéis a Deus. Vamos honrar a Deus e Ele nos honrará. Vamos ser fiéis a Deus, porque muitas vezes não somos. Amém, amados irmãos? É isso que faz do Evangelho, da mensagem do Evangelho, algo tão poderoso, algo tão poderosa, né? A mensagem é porque ela vem de Deus. É uma mensagem dos céus para nós. Não é uma mensagem humana. Não é um livro de autoajuda, a Bíblia.
é a revelação da vontade de Deus para nós. É o Deus revelado, que por fé, que Ele mesmo coloca dentro de cada um de nós, chama a nossa atenção para Ele. É por isso que esse Evangelho é tão poderoso, essa mensagem é tão poderosa, porque é uma mensagem de Deus e não de homens. Amém? É a mensagem sobrenatural e não terrena, humana. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Estou feliz, porque eu gosto quando o Senhor me sensibiliza, e tenho que ficar às vezes controlando a minha emoção, as minhas reações, para que não venha extrapolar no lugar errado, no momento errado. Deus é bom e fiel, que Ele nos dê prudência, moderação, e que Ele venha nos fazer prósperos, enquanto estivermos aqui. Amém, amados irmãos? Você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo esse vídeo através ou do Facebook ou do canal Salos, eu desejo que o Deus que se revelou a mim se revele a você. O Deus que se revelou a Abraão em Ur dos Caldeus há tanto tempo atrás, e lhe fez uma promessa de fazer dele uma grande nação, pai de multidões, se revele a você também. E que Ele mude os seus conceitos, que Ele lhe encha de fé, de esperança, que Ele lhe regue como uma planta que necessita de água, que Ele lhe alimente como uma criança recém-nascida é tão dependente e precisa ser alimentada. Amém? Vamos orar. Meu Senhor, Deus e Pai, sou grato a Ti, Senhor, e acredito que nossos irmãos todos são gratos a Ti por esta mensagem feita ao vivo, Senhor, que tem alcançado tantas pessoas que o culto físico não tem a capacidade de alcançar, mas através das mídias sociais, Senhor, tem alcançado um grande número de gente, de pessoas. Que essas pessoas, Senhor, ao ouvirem o Teu Evangelho, essa mensagem, sejam tocadas por Ti, e que Tu possas, Senhor, através da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, alcançá-los através da salvação que há em Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Porque essa mensagem é Tua, não é nossa. Falamos do que não é nosso, Senhor, isso é Teu. É a Tua história sendo contada, história real, fato verídico, que tem modificado a minha vida e a vida de tantos que estão em sua jornada. Eu te peço, Senhor, sopra um vento sobre o mundo, sopra um vento, Senhor, e muda a situação do Teu povo. Toma os governantes e dá-lhe juízo, Senhor. Dá-lhe juízo, para que não venham pecar contra Ti e colher o preço desse pecado. Toma os líderes religiosos, Senhor, falo líderes, porque existem entre eles pastores e mercenários. Que os mercenários se convertam e tornem-se pastores, e que o fruto deles permaneça, que o Teu reino cresça, e que isso apresse a Tua vinda, e quem dera fosse agora. Maranata. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estaremos juntos, se Deus quiser, quarta-feira, através de mais uma live em simultâneo no Facebook e Instagram. E se você quiser ver mais uma vez esse vídeo, além dos canais que eu falei, com mais informações, lá para o canal Salos, né?
se inscreva, compartilhe. Deus colocou esse desejo no meu coração para que o Evangelho seja pregado dessa forma. Estou com outros projetos nesse sentido também, de apresentar nesse canal não só mensagens, reflexões, mas outras coisas também. Então, se você achar isso interessante e quiser participar desse projeto, vá lá no YouTube, procure SALAUS, Salus, e vai ter meu nome depois, Salus Sandro Máximo. Aí você vê os vídeos, se inscreve e juntos vamos ser parceiros nisso. Me ajude a pregar o Evangelho, porque uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão. Precisamos uns dos outros, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe e vos guarde.